Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está no livro de Jó, no capítulo 40. Nós vamos ler os versículos 15 em diante. O tema dessa mensagem é o orgulho. Nós vamos falar sobre o orgulho e como Deus retratou a questão do orgulho no livro de Jó. Peço que você me acompanhe na leitura e eu tenho certeza que Deus irá te abençoar. Versículo 15. Eu escolhi aqui uma Bíblia que tem um texto muito bonito de se ler. É a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia católica, tá? Mas a tradução da Bíblia de Jerusalém, ela é muito boa para a gente ler os poemas. Esse texto é um poema de Deus para Jó, onde Deus irá repreender Jó da sua vaidade, da sua arrogância, da sua prepotência e do seu orgulho. Vê o berremote que eu criei igual a ti, alimenta-se de erva como o boi. Vê a força das suas ancas, o vigor de seu ventre musculoso. Quando ergue sua cauda como um cedro, trançados os nervos de suas coxas. Seus ossos são tubos de bronze, sua carcaça barras de ferro. É a obra-prima de Deus. O seu Criador o ameaça com a espada. Proíbe-lhe a região das montanhas, onde as feras se divertem. Deita-se debaixo do lótus, esconde-se entre o junco do pântano. Dão-lhe sombra os lótus e cobrem-no os salgueiros da torrente. Ainda que o rio se desencandeie, não se assusta. Fica tranquilo, mesmo que o Jordão borbulhe até a sua goela. Quem poderá agarrá-lo pela frente ou atravessar-lhe o focinho com um gancho? Versículo 25. Do versículo 15 ao versículo 24, Deus falou do berremote. Agora, no versículo 25, ele vai falar sobre o Leviatã. Poderás pescar o Leviatã com um anzol e atar-lhe a língua como uma corda? Serás capaz de passar-lhe um junco pelas narinas ou perfurar-lhes as mandíbulas com um gancho? Virá a ti com muitas súplicas ou dirigir-te-á palavras ternas? Fará uma aliança contigo para que faças dele o teu criado perpétuo? Brincarás com ele como um pássaro ou amarrá-lo-ás para as tuas filhas? Negociá-lo-ão os pescadores ou dividi-lo-ão entre os negociantes? Poderás crivar-lhe a pele com dardos ou a cabeça com arpão de pesca? Põe-lhe em cima a mão, pensa na luta, não o farás de novo. A tua esperança seria ilusória, pois somente o vê-lo atemorizará. Você será atemorizado, Jó, só de ver o Leviatã. Vamos ler até aqui, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nessa noite eu quero colocar diante de Ti a minha vida, o meu coração. Eu quero colocar diante de Ti essa pessoa que me ouve. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações. Que nessa noite, essa pessoa que está me ouvindo durante o dia, que nesse momento
o Senhor possa curar o nosso coração, o Senhor possa curar a nossa alma, o Senhor possa sarar as nossas emoções, a fim de que possamos viver na plenitude do Teu Espírito. É o que eu te peço, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos, deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Eu me lembro que quando eu me converti, quando eu tive os meus primeiros passos na fé, eu me apaixonei por Jesus. E eu decidi ler a Bíblia. Eu queria ler a Bíblia, eu queria conhecer a palavra de Deus. E na época eu tinha um amigo na igreja que ele me falou assim: Israel, você se converteu, né? Então eu vou te dar uma dica. Leia o livro de Jó. Na verdade, eu pedi para ele uma dica. Eu falei: olha, eu converti, eu aceitei Jesus. E eu queria um livro da Bíblia. O que você acha que eu devo ler? Aí esse rapaz falou: Israel, leia o livro de Jó. Por quê? Dizia eu. É porque o livro de Jó conta a história de um cara que tinha tudo. Aí ele perdeu tudo. Aí Deus deu tudo para ele de novo. Eu falei: nossa, deve ser legal essa história, né? Aí eu fui lá ler Jó. O primeiro livro da Bíblia que eu li foi o livro de Jó. E eu li o capítulo 1, eu entendi tudo. O capítulo 2, eu entendi tudo. Aí depois, quando chegou no capítulo 3, é o capítulo 3, eu já não entendi absolutamente nada. Nada. Você sabe o que é nada? Eu acho que é o 3. No 3. No 3 eu já não entendi mais nada. Porque naquela época eu não tinha uma Bíblia de estudo, né, e tal. Eu fui ler sem entender. E eu confesso para vocês que eu lia por ler. Não estava entendendo, mas eu tô crente, eu converti, eu preciso entender, ler a Bíblia, né? E aí no capítulo 40, 41 e 42 eu pude entender. Eu comecei a entender aqui por volta do versículo 40. Por quê? O que acontece, gente? Deixa eu explicar para vocês. O capítulo 1 e o 2 é a história de Jó, é o que aconteceu com ele. Do capítulo 3 até o capítulo 40 são discursos filosóficos / teológicos acerca da situação de Jó. Jó recebe a visita dos seus 4 amigos e os amigos de Jó começam a discursar diante de Jó. 3 falam e falam muito. E o último, que é um jovem, né? Ele fica calado e ele faz um discurso final. E quando ele faz esse discurso final, Deus faz um discurso. E quando Deus faz esse discurso, Deus muda a situação de Jó e ele é restaurado. Deixa eu explicar para você as mensagens de Jó. Na verdade, eu não vou explicar todas as mensagens de Jó. Jó tem muitas mensagens. Aí depois eu fiz teologia e tal, e eu estudei e entendi o texto. Mas na época eu não entendi absolutamente nada. Mas Jó tem muitas mensagens, Jó tem muitos dramas dentro do livro. O drama de Jó que eu acho mais interessante é a questão do orgulho. Ok? Jó era uma espécie de rei. Ele era um possuidor de terras. Ele era um homem cheio de propriedades. Ele era um homem cheio de riquezas. E ele temia o Deus Todo-Poderoso. Ok? A expressão que a gente encontra no livro de Jó para designar a Deus é a expressão Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Os estudiosos acreditam que Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito do ponto de vista do texto. O primeiro texto escrito na tradição judaica foi o livro de Jó, segundo a tradição, né? A gente não tem como saber disso. E escrito provavelmente pelo próprio Moisés. O próprio Moisés conhecia essa história, de modo que essa história era uma espécie de lenda. Era um conto de Jó, um conto antigo que Moisés vai escrever. A gente não sabe se Jó existiu ou se de fato Jó é um personagem lendário. A gente não sabe disso. E isso não interessa para nós. Eu particularmente acredito que houve esse Jó, essa pessoa, né? Mas isso não importa para o teor da mensagem que a gente tem aqui. E o que acontece? Logo nos primeiros capítulos,
Deus está recebendo a adoração dos anjos. O livro começa lá no céu, lá no reino da glória. E os anjos estão diante de Deus, e um dos anjos que entra na presença de Deus é o anjo caído. A expressão que aparece é o próprio Satã chega na presença de Deus. E Deus puxa um diálogo com Satanás. Ele fala assim, olha, você está observando o meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, reto e teme o meu nome. E aí, Satã dá um sorriso assim sarcástico e fala para Deus, ele é um homem íntegro, reto, teme o seu nome, porque ele tem tudo. Tira o que ele tem para tu ver. O que vai acontecer com ele? Preste atenção, Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Quando Deus fez a pergunta para Satã, ele já sabia da afronta que Satã faria, ele já sabia de tudo o que Jó faria e do final completo da história. Essa premissa de Satã diz o seguinte, o homem só te serve porque você dá coisas para ele. Jó é uma figura do ser humano, tá entendendo? E quando Satã olha para os olhos de Deus e fala assim, ele só te serve porque você enche ele de riquezas. Ele está colocando em xeque a adoração do homem. A adoração do homem diante de Deus. A adoração que o homem dá na vertical para Deus. E aí Deus, sabedor de quem é o ser humano, sabedor de quem Jó é, ele fala para Satã assim, desce lá, toma tudo que ele tem. Acaba com ele. Esmaga ele, humilha ele, destrói ele, só deixa a vida. E eu vou te mostrar quem é o ser humano que eu criei. Você está entendendo? Eu vou te mostrar que ele não vai blasfemar contra o meu nome. Jó, o dia que eu li essa frase, eu achei essa frase sensacional. Jó é um campo de batalha entre Deus e Satã. Jó, escreve isso aí nas suas redes sociais. Jó é um campo de batalha entre Deus e Satã. A tese de Deus, o homem me serve porque ele me ama. A tese de Satã, o homem te serve porque você dá coisas para ele. E tudo que aconteceu na vida de Jó foi para provar para Satã e provar para nós que nós recebemos da parte de Deus a capacidade de servi-lo independentemente dos bens. Nós estamos vivendo num tempo hoje onde as pessoas estão muito focadas nos bens materiais. As pessoas querem ter riquezas, as pessoas querem ter status, as pessoas querem ter um nome, as pessoas querem ser bem vistas, bem quistas e queridas o tempo todo. Elas querem ter muito dinheiro, ok? E a mensagem de Deus em Jó é essa. O homem é capaz de me amar, de me servir, de me adorar e estar na minha presença, independentemente de quanto dinheiro que ele tem na carteira. Independentemente de quanto ele ganha por mês. Jó tinha tudo e da noite para o dia ele perdeu tudo. Ele perdeu os bens, os bois, as riquezas, as terras, os filhos. A esposa dele abandonou ele. Da noite para o dia. Não foi da noite para o dia, né? Foi um ciclo, foi um ataque sincronizado de Satã na vida dele. Tudo isso mandado por Deus, tá? É Deus que mandou. Deus falou, toque tudo. E ele ficou sozinho. E quando o Jó fica sozinho, com o corpo possuído de chagas, com o corpo todo detonado, ele vai para o lixão da cidade. Ele vai fugir da presença dos homens, porque o Jó se torna uma espécie de Nosferatu. Ele se torna um ser completamente abominável. A saúde dele se esvaiu. Tem uma passagem que ele fala assim, ó, porque o meu hálito é prejudicial à minha esposa, afasta minha esposa. O meu corpo todo dói. E aí quando ele está ali diante
do lixão da cidade, o lugar onde as pessoas iam para mendigar mesmo, ele recebe a visita dos seus amigos. E os amigos dele começam a falar sobre Jó. A falar da situação de Jó. E cada um tem uma tese. Você está assim porque você pecou. Não pode uma pessoa que é de Deus viver um sofrimento como esse. Não, você está assim porque provavelmente você não é justo. Provavelmente você não agrada a Deus. Provavelmente a sua vida está longe de Deus. E eles começam a bater em Jó. E aí Jó vai começar a se defender. Tem os discursos dos amigos, o discurso de Jó. O discurso dos amigos e o discurso de Jó. Em momento algum, Jó negou a Deus. Em momento algum, Jó blasfemou contra Deus. Em momento algum, Jó amaldiçoou a Deus. Jó amaldiçoou todas as coisas. Jó amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Mas uma coisa ele não fez. Ele não blasfemou contra Deus. De fato, a vitória no corpo de Jó não foi de Satã, foi de Deus. Apesar que Deus já sabia de tudo, né? Então, essa é a tese do livro, uma das teses, né? Deus provando para Satanás, Deus provando para nós, que somos capazes de amá-lo, de adorá-lo, de servi-lo, independentemente das coisas que nós temos. Ok? E aqui é a parte que fala com Jó. Aqui é a parte que fala com Jó. Porque o tempo todo os discursos de Jó são discursos assim, eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem íntegro. Eu sou um homem reto. Eu sou um homem que serviu ao Senhor, que sirva ao Senhor e que anda nos caminhos do Senhor. O tempo todo Jó bate nessa tecla, desde o capítulo 3 até o capítulo 40. O tempo todo. Eu servi a Deus, eu amo a Deus, eu sou um homem íntegro, eu sou um homem reto, eu sou um homem temente a Deus, eu amaldiçoo o meu nascimento porque eu tô assim, eu amaldiçoo fulano porque ele me fez assim, eu sou um homem santo. Jó fala assim, olha, eu fiz uma aliança com os meus olhos, como pois o fixaria em uma virgem? Jó não olhava para as mulheres com intenção de desejá-las. E ele diz isso para Deus, eu fiz uma aliança, eu sempre fui santo. Observa que em momento algum no texto Deus vai criticar Jó. Tem uma profecia que fala assim, ainda que Samuel, Ezequiel e Jó, diz o texto, ainda que Samuel, Ezequiel e Jó interceda diante de mim, eu jamais livrarei esse povo. Então Deus, é como se Deus tivesse dois modelos de homens que tinham crédito, entre aspas, muitas aspas, com Deus. Jó, Ezequiel e Samuel. Depois eu vou fazer uma pregação só sobre Samuel e só sobre Jó, para mostrar a integridade espiritual e moral desses homens. Mas nós estamos em Jó. Jó não pecou contra Deus nesse sentido, mas todos os discursos de Jó mostravam que Jó se apoiava. Presta atenção agora. Jó se apoiava nas suas obras, no seu orgulho e na sua vaidade. Jó reconhece a glória de Deus, pois eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará ao meu favor. Sim, ele era um homem que adorava a Deus. Ele reconhecia a santidade de Deus e a glória de Deus, porém, ele era orgulhoso. Ele era vaidoso. E aí, ele vai falar, os amigos falam, ele vai falar, os amigos falam. E tem um jovem que ele fica calado até o capítulo 37, se não me falha a memória. Deixa eu confirmar aqui, tá? A Bíblia está aqui na minha frente. 37. É isso? 37. Não, é antes do 37. Depois você procura aí. Bonitinho. É o 36. Não, 36 ele já está no discurso. O Eliú, 35 é o Eliú, 34 é o Eliú, beleza. Aqui no 34, o Eliú é o jovem que está calado o texto todo. Aí do 34 ele começa a falar. Ele fala, e quando ele fala, o discurso de Eliú coloca a glória toda em Deus. O discurso de Jó,
e dos amigos enalteciam as obras. O discurso de Jó e dos amigos enaltecia quem os amigos de Jó eram e quem Jó era. Mas o discurso de Eliú enaltecia a glória de Deus. O jovem está olhando para os três anciãos falando assim, vocês estão falando de vocês, agora deixa eu falar de Deus. Ele fala. E quando ele fala, é como se abrisse uma chave no livro, abrisse os céus e Deus falou. E quando Deus falou, eu acho que esses discursos de Deus em Jó é um dos discursos mais extraordinários de toda a Bíblia. Tem uma hora que Deus fala com Jó assim, onde é que você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu coloquei as estrelas no céu e as águas no mar? Deus, ele faz um discurso extraordinário para Jó, para os anciãos e para o jovem. E no final ele direciona-se para Jó. E aqui ele mostra dois seres da literatura antiga que representavam o sentimento que Jó tinha no coração acerca de si mesmo. Deus está falando com Jó e ele está mostrando essa poesia para dizer o quão perigoso, nocivo era o orgulho que Jó tinha. E todos nós temos um pouco de Jó. Todos nós, em um momento da nossa vida, a gente vai fazer uma coisa importante. A gente vai fazer alguma coisa relevante. Nenhum ser humano é um inútil. Nenhum ser humano é um inválido, é um qualquer. Por mais que você se sinta assim, talvez você se sente o oposto de Jó. Talvez você se ache pequeno demais. Você é grande diante de Deus. Talvez você se ache grande demais. Você é pequeno diante de Deus. Essa mensagem de Deus para Jó, ela tem duas finalidades. Retificar os montes e exaltar os vales, abaixar os montes e subir os vales. Essa é a ideia. O ser humano que se sente inferior demais recebe essa mensagem e fala, eu posso. O ser humano que se acha demais recebe essa mensagem e opa, não tem nada a ver. Eu não sou essa pessoa maravilhosa que eu sinto que eu sou. Você vai ver que todas as palavras que Deus fala para o Jó olhar para o monstro, são dois monstros, o Berremote e o Leviatã. O Berremote é uma espécie de hipopótamo, né? Água, né? Hipotamos é rio, hipo é o cavalo. O hipopótamo é o cavalo do rio. Esse hipopótamo, o Berremote, era um animal da literatura antiga. Provavelmente esse hipopótamo gigante nunca existiu, tá? O segundo animal é o Leviatã. Tem dois Leviatãs na Bíblia. O Leviatã dos fenícios, que era um dragão marinho, ok? E o Leviatã dos assírios, que era um crocodilo do rio. Um vivia no rio e o outro vivia no oceano. Mas a ideia do mito, né? A Bíblia tem mito? Tem. A Bíblia tem literatura? Tem. A Bíblia faz uso dos símbolos da literatura para explicar coisas. A gente não sabe se esses animais existiram na época de Jó. Tem alguns estudiosos de arqueologia que acreditam que nesse texto, talvez Deus esteja falando com dinossauros, mostrando para Jó esses animais, esses dois animais gigantes. Eu li no começo, né? Não vou ler de novo porque não dá tempo. Depois você volta lá no começo e dá uma observada, que esses animais têm características dos animais jurássicos, ok? Outros acreditam que são seres da literatura, são seres imaginários. Mas o que acontece dentro desses dois seres? Eles são seres poderosos, observa, que vivem escondidos, ok? O Leviatã vivia lá no fundo do oceano. E a hora que aparecia um navio longe da praia, ele subia a superfície e afundava o navio. Ele destruía o navio, ele devorava o navio, ele pegava o tesouro. Era uma espécie de dragão marinho.
O Leviatã assírio, que vivia no fundo do rio, era uma espécie de crocodilo gigante, tá? Ele ficava ali nas regiões do rio e devorava os barcos dos pescadores. O berremote é a mesma coisa. O hipopótamo, gente, é um animal extremamente violento. E esse daqui não foge à regra. Esse daqui era muito violento. E você vai observando o texto. Deixa eu dar uma passada aqui. Vê o berremote que eu criei igual a ti. Quando o Deus está falando assim, olha, eu criei o berremote, ele é igual a você. Porque tem dois sentidos. Eu criei você e ele. E o segundo sentido é você é igual a ele. Você é orgulhoso. Você é vaidoso. Você é prepotente. Você se acha demais. E Deus está avisando para Jó o seguinte: se você continuar se achando, você vai cair. Se você continuar pensando que você é muito bom, esse sentimento vai te destruir. Porque esses animais, eles vivem no fundo do rio, no fundo do oceano, e a qualquer momento ele sobe à superfície. E quando ele sobe à superfície, acontece uma desgraça. Quando ele sobe à superfície, acontece uma desgraça. É o que Deus está falando com Jó. Você não vai conseguir domar o Leviatã. Você não vai conseguir domar o berremote. Poderás pescar o Leviatã com anzol? Olha aqui o verso 16. Vê a força dos seus braços do berremote. Todas essas figuras de linguagem, eles são a obra-prima de Deus. O Criador vai ameaçá-lo com a espada. Você não. Olha o versículo 21 do capítulo 40. Deita-se debaixo do lótus, é uma flor, né? E esconde-se entre o junco dos pântanos. Então o orgulho é igual ao Leviatã e berremote. Ele fica escondido aonde, Israel? No coração. Ele fica aqui. E ele vai se alimentando, ele esconde. E a qualquer momento ele sobe à superfície. E na hora que ele sobe à superfície, é onde a desgraça acontece, é onde o mal acontece. Quantos homens? Ontem mesmo a gente viu na televisão, passou um caso de um policial militar que deu um tiro na cabeça de um vigilante. Por quê? Por causa do orgulho. Segundo os relatos, as testemunhas, o vigilante fechou ele sem querer. Ele foi lá porque ele é um policial, porque ele é um agente da lei, porque ele tem um revólver. O último governo, ele trouxe uma situação assim nas pessoas. Muitas pessoas se tornaram orgulhosas e vaidosas. Eu sou um homem de bem. Eu sou um homem trabalhador. Eu sou gente de bem. Eu sou gente honesta. Essa não é a mensagem das Escrituras. A mensagem das Escrituras é: eu sou um pecador e eu preciso da graça de Deus. Jó é como esse homem moderno. Eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem honesto. Eu pago as minhas contas em dia. Eu honro com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Eu posso. E isso é o sentimento do orgulho, da vaidade, da prepotência. A hora que ele sobe ao seu coração, você faz uma desgraça. É aí que você agride a esposa, é aí que você agride os filhos, é aí que você apela com os seus superiores, é aí que você humilha os seus amigos. Tem amigos maravilhosos. Agora há pouco eu cheguei de um aniversário de um dos meus amigos, e os meus amigos são maravilhosos. É quando a gente deixa o orgulho subir ao nosso coração, que a gente aponta o dedo dos nossos amigos e fala: eu posso, eu sou, eu tenho, eu. E Deus está falando com Jó, e eu espero que ele fale isso comigo. Porque a cada dia que passa, eu vou me tornando uma pessoa orgulhosa. Cada dia que passa eu vou me tornando uma pessoa vaidosa.
Às vezes eu estou lá na escola, eu faço uma aula boa para os alunos e eu me sinto, nossa, como eu sou um bom professor. Todos os dias eu tenho que chegar diante de Deus, me colocar na cruz e falar, eu sou pecador, sou pecador, sou pecador, sou pecador. Eu vou finalizar essa mensagem, que já está ficando muito longa, com uma parábola que Jesus contou lá no Evangelho. 2 homens subiram ao templo para orar. O primeiro orava de si para si. Ele orava de quem? De si para si, porque o orgulhoso ele não ora, o orgulhoso ele contempla a sua glória. A oração dele é, Senhor, obrigado porque eu não sou como este homem. Eu dou o dízimo de tudo que vem às minhas mãos. Eu oro todos os dias e jejuo 2 vezes por semana. Ele ora de si para si. Ele ora falando para Deus as suas conquistas, as suas obras. E aí Jesus fala, o pecador, ele fala, o publicano, no chão, não ousava erguer os olhos para cima, batia a mão no peito e dizia, Pai, sê propício a mim, pecador. Aí Jesus fala, quem desceu justificado no templo? Quem desceu justificado do templo? Então que você fique com essa mensagem, sabe? Que você se humilhe todos os dias. Que você não tenha sobre você uma opinião errada. Você não é um inútil, você não é um qualquer. Você é a obra da criação de Deus, mas abaixa a bola que você não é tanta coisa. Um pastor uma vez me contou uma história muito interessante, que tinha um homem orando, e ele falava, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um inútil. Tenha misericórdia porque eu sou um pecador, Senhor, eu não sou nada na tua presença. Aí um anjo bateu nas costas dele, no ombro dele, e falou assim, baixa a bola aí, chegado. A gente tem que aprender a baixar a bola, porque foi isso que Deus fez. Deus falou todas essas coisas com Jó e falou, o negócio é o seguinte, Jó, você serve a mim, você venceu, você não adorou, mas abaixa a bola um pouco. Você não é tão bom quanto você pensa. Deixe eu ser Deus na sua vida. Aprenda a se humilhar, porque eu vou honrar você todos os dias da sua vida. E aí você vai ler o livro final, o que acontece? Deus muda o cativeiro de Jó. Deus dá para Jó o dobro de bens que ele tinha, o dobro de fazendas que ele tinha, o dobro de filhos que ele tinha. Deus deu uma outra mulher para o Jó. A gente não sabe se é o... Não, perdão. Tô falando uma asneira. Deus trouxe a mulher de Jó de volta. Na verdade, ela voltou para ele. Aí com essa mulher ele teve outros filhos. E aí você vai ler a história no final. Não sabemos se de fato é um personagem literário ou se é um personagem histórico. Mas que você fique com essa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa não ser como Jó, mas como Cristo, como João Batista. Importa, pois, que ele cresça e que eu diminua. Beijo.